Mundos paralelos em rota de colisão. E aqui nós damos sequência ao nosso estudo. A primeira grande colisão de dois mundos após a queda do pecado acontece nesta passagem que eu vou ler para vocês. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8 diz assim: Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia, o anjo lhes revelou: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre a manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. O que é isso? O mundo espiritual, outrora, nunca tinha sido explicado. Os primeiros povos não tinham como compreender acerca da totalidade do mundo espiritual, mas de repente, a antiga profecia se cumpre. Aquilo que foi dito por Deus a Eva se cumpriu, quando Deus olha para Eva e diz: olha, de ti, mulher, da tua semente, mulher, vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. De repente, aquilo que foi dito pelo profeta Isaías também se cumpriu: um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Então, estas profecias, queridos, começaram ali agora a se cumprir, a se tornar real. Nasce o Salvador do mundo. Nasce o Machia, o Messias de Israel. E no seu nascimento é algo tão glorioso que os anjos, que o texto sagrado diz que os exércitos celestiais se unem à terra. E na terra, na atmosfera espiritual, na terra, cantam um hino tremendo, dizendo: glória a Deus, louvado seja Deus. Existe ali então, em Jesus, no seu nascimento, o primeiro grande encontro do mundo espiritual com o mundo material. Paulo, Filipenses capítulo 2, vai narrar algo mais fantástico ainda. Ele diz assim: olha, ele, existindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou e veio até nós. Se esvaziou e se formou e se transformou em forma de homem. E estando em forma de homem, se humilhou novamente e foi fiel até a morte, e morte de cruz. O apóstolo Paulo narra exatamente que no nascimento de Jesus nascia um menino, mas não era qualquer menino. Era um que já preexistia. O que o apóstolo João diz: no princípio era a palavra. Lembra lá do primeiro vídeo que os judeus criam nisso? Que o Deus criou todas as coisas pela sua palavra.
O problema é que os judeus não sabiam, e muitos deles ainda não sabem, que palavra é essa. Eles não sabem, mas que palavra é essa? João responde: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra fez todas as coisas, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. E aí ele encerra dizendo: e a palavra e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João 3,16, em um clássico texto, vai dizer: porque Yahvé amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele creia não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Nasceu um menino, mas um menino diferente. Não é um menino que começou a sua vida naquele exato momento, mas é um menino que nasceu gerado pelo Espírito Santo e que na eternidade já pré-existia desde o começo do mundo. Ninguém poderia falar, e ninguém pode falar mais sobre mundo espiritual e mundo material do que esse menino. Do que esse menino que não fica menino. Ele cresce, ele caminha entre os homens, ele se veste, ele come, ele tem todas as necessidades humanas, ele é 100% homem, mas ao mesmo tempo ele é Deus, ele é 100% Deus. É assim que as escrituras o apresentam. E esse menino que se torna homem, que caminha entre nós, que faz sinais, prodígios, milagres que a terra nunca antes dele tinha visto e que nunca depois dele viu. Porque segundo escritores sagrados, diz que foi tantos milagres realizados por eles que não haveria livros no mundo capaz de escrever. Então, queridos, esse menino cresce, se torna homem, ensina, prega, vai na sinagoga, rompe barreiras preconceituosas, cumpre a profecia. E aí eu vou trabalhar com essa pergunta: quem é Jesus para você? No próximo vídeo eu respondo quem é Jesus. E ele ensina, ele cura, ele faz sinais, ele faz prodígios, ele faz milagres. Ele ama e ama e ama e perdoa e ama e condena a hipocrisia, condena o pecado, condena a iniquidade, condena a idolatria, condena todas as práticas que ferem ao Deus único. E aí ele traz uma revelação tão fantástica. Ele, pela primeira vez na história, ele olha para os homens e chama o seu Deus de meu Pai. Jesus traz uma revelação porque os homens jamais ousariam chamar Deus de Pai. Mas ele ensinou a todos nós dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O meu Pai, e ele diz: eu vim testificar de tudo aquilo que eu vi quando eu estava com o meu Pai lá no mundo espiritual. O meu Pai me enviou para eu testificar da verdade. Então toda a estrutura que nós cremos parte de Jesus. E aqui o judaísmo já não vai mais nos acompanhar, porque os judeus negam a Jesus, rejeitam a Jesus. Eu falo judeus tradicionais, o judaísmo tradicionais. É óbvio que muitos judeus creem em Jesus, é óbvio que muitos filhos de Israel compreenderam a revelação máxima que os homens receberam: Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos judeus. Então, é a partir de Jesus que há revelações claras sobre o mundo espiritual. E é a partir dele
que nós vamos desenvolver melhor esse conteúdo, tá bom? Até o próximo vídeo.